Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Quão grande abismo entre nós, quão alto monte a escalar. Com desespero voltou ao céu e a noite veio a me chamar. Ali no escuro, o amor profundo cruzou a sombra e me alcançou. Está consumado e o fim escrito. Minha esperança está em Jesus. Quem imagina amor tão grande, tão plena graça ao coração? O Deus eterno deixou sua glória, do meu pecado se vestiu. Na cruz falou: sou perdoado. O Rei dos Reis me adotou. Senhor querido, eu te pertenço. Minha esperança está em Jesus. Oh, aleluia, a quem me libertou. Aleluia, da morte me arrancou, minhas cadeias quebrou. Em seu nome a salvação, minha esperança está em Jesus. E tuas promessas foram seladas quando teu corpo ressuscitou. Desde o silêncio, grande rugido quebrou o poder da morte em mim. E tuas promessas foram seladas quando teu corpo ressuscitou. Desde o silêncio, grande rugido quebrou o poder da morte em mim. A vitória está em ti. Oh, aleluia.
Glória a Deus. Saudamos a todos os nossos amados ouvintes com a gloriosa paz do Senhor. Você, internauta, você que está conosco através das redes sociais ou da nossa rádio web, que a boa mão do Senhor esteja sobre sua vida, sobre nossas vidas, que esse momento seja de bênção para todos nós. Estamos com o programa Voz da Escola Dominical, desta feita para estudar a lição de número 7, as naturezas humana e divina de Jesus. Um assunto importante. Fique conosco, compartilhe com seus amigos e, por certo, Deus falará aos nossos corações. Já quero lhe convidar para a leitura bíblica, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 4, que diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, falar sobre as naturezas humana e divina de Jesus é falar da identidade do Senhor Jesus, fazendo uma abordagem à luz da nossa declaração de fé, à luz da palavra de Deus, né? E aí confrontando com algumas heresias que têm surgido acerca desse assunto, né? Que na verdade não é uma dupla natureza de Jesus, mas uma forma de Jesus se apresentar como homem e ao mesmo tempo como Deus, né? Então nós vamos demonstrar o que é, né? Na verdade, a dupla natureza, tá certo? E por fim vamos provar que Jesus uniu em sua pessoa as duas naturezas perfeitas, né? Natureza humana e natureza divina. Então isso é importante compreender, porque estamos diante de heresias, de seitas que querem desfazer, né, ou a divindade ou a humanidade de Jesus. Então é importante que já comecemos a estudar sobre a identidade do Senhor Jesus. Na nossa declaração de fé, o nosso cremos, né, diz assim: cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Isso está na carta aos Romanos 9 e 5. Então veja aqui, na nossa declaração de fé, nós já declaramos aqui, né? Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado para ser Salvador, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Para isto é necessário que você creia, né, na palavra de Deus como palavra de Deus. Creia na palavra como uma revelação divina. E aí você vai entender que aquilo que está escrito para nosso ensino foi escrito. A palavra de Deus, ela é eficaz, né? A palavra de Deus, ela é como a aguda espada de 2 fios. Ela penetra. E se ela não penetrou ainda em seu coração, dificilmente você vai crer nesta doutrina da palavra do Senhor. Temos a humanidade de Cristo, né? A humanidade de Cristo, as Escrituras, elas apresentam diversas características humanas em Jesus. O relato da sua infância, né, enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual, espiritual. Diz lá Lucas 2, 40 e 52, diz que Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. E o menino se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então a palavra de Deus nos fala da infância de Jesus, uma infância natural, né? A infância de Jesus procedeu como qualquer outro ser humano. Nós até discordamos de alguém que diz que Jesus, né, ainda na infância, fez milagres, fez sinais, fez maravilhas, era um menino diferenciado dos outros. A Bíblia não mostra isso. A Bíblia diz que ele crescia naturalmente,
fisicamente, intelectualmente, né? Com sabedoria e graça, é bem verdade, mas a Bíblia não registra nenhum milagre, nenhum sinal de Jesus na sua vida infantil. Há alguém que diz que houve milagres, mas quando lemos no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, e Jesus fez aquele milagre em Caná da Galileia, Jesus ali principiou os seus milagres, seus sinais em Caná da Galileia. Então, se a Bíblia diz que ali foi o princípio, então não podemos crer diferente, não é? Então, a humanidade, o profeta Isaías já tinha anunciado, não é, que o Emanuel, não é, ele, manteiga e mel ele ia comer, até que soubesse rejeitar o mal e escolher o bem, Isaías 7,15, mostrando que ele foi um ser humano como qualquer outro que comeu, né, quando esteve aqui na terra, né, que foi um ser humano normal, né, tornou-se homem para suprir a necessidade da salvação da humanidade, né. Pois bem, tornou-se homem, o termo Emanuel quer dizer Deus conosco, como está lá no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus 1,23, Emanuel, Deus conosco. Então era homem, nasceu como homem, cresceu como homem, mas ao mesmo tempo nele estava a divindade, né? Mostra que Deus assumiu forma humana e veio habitar entre nós. O Verbo se fez carne, como disse João no seu Evangelho, né, escrito por João, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, falando da humanização de Jesus. Né? Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Então, aí está, né, exatamente a humanização de Jesus. A Bíblia ensina tanto a divindade, como ensina a sua humanidade. Então, como humano, ele nasceu como criança, né? Nasceu naturalmente, né? Claro que foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, mas viveu como criança, foi crescendo, né, em estatura, né, foi crescendo também na graça, enfim, fisicamente, intelectualmente, a sua estatura. Né? Então, isso prova a humanidade de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia o chama de Emanuel, Deus conosco. Então, aí está a divindade. O Verbo se fez carne. Então, ele sendo divino, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isso mostrando a deidade de Jesus, a divindade de Jesus. Né? Então, olha, a Bíblia ela é bem clara. A Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade. E todo espírito que confessa, disse João, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 3, diz que todo espírito que confessa que Jesus não veio em carne, não é de Deus. Daí nós vemos que a Bíblia bate de frente com esse ensino herético, que quer discordar da divindade ou da humanidade de Jesus. Então, meus amados irmãos, a humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois Jesus possui duas naturezas, biblicamente falando, e essa união mantém intacta a propriedade de cada natureza, né? Que está claramente expresso no seu nome Emanuel, Deus conosco. Tinha a sua divindade, mas tinha também a sua humanidade. A encarnação de Jesus se fez necessária para satisfazer a justiça divina. Né? Assim tinha de ser. Né? O pecado entrou no mundo por um homem, Adão, Romanos 5,12. Então era através de um homem, tinha que ser vencido por um homem, o pecado e a morte tinha que ser vencido por um homem, para que então esse homem pudesse cumprir o plano da nossa salvação. Em sua natureza humana, Jesus participou de nossas fraquezas físicas, nossa fraqueza emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Mas ele foi homem, né? Ele teve fome, ele teve sede, ele dormiu, ele chorou. Né? Isso mostra a natureza humana de Jesus. Mas também vemos a natureza divina. Ao mesmo tempo que ele estava dormindo na popa de um barco, ele despertou e aquietou o vento, aquietou o mar, mostrando a sua divindade. Temos a deidade de Jesus. A Bíblia afirma com frequência que Jesus é Deus. E aí você vai entendendo que realmente há as duas naturezas. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Evangelho de Jesus segundo João 1:1. Então provamos a divindade de Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Está lá em Colossenses 2:9. Então, nele habita corporalmente. Era corpo humano, era, mas nele habitava, né? Habitava a plenitude da divindade. As Escrituras Sagradas revelam os atributos divinos de Jesus, né? Ele é eterno, diz que o menino nos nasceu, o filho se nos deu, né? O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Então, se ele é Deus forte, se ele é Pai da eternidade, se ele é menino, né? Um filho, então temos a humanidade e temos a divindade, mas ele é Deus pelas Escrituras Sagradas, ele é onipotente, né? Ele tem todo o poder. Está escrito no Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, né? Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Esse princípio é um princípio eterno. Quando nada existia, ele já existia. Então ele é Deus, ele é o Alfa, ele é o Ômega, é o princípio, é o fim. Diz o Senhor que era, que é e que há de vir o Todo-Poderoso. Então ele é humano, mas ele é também divino, ele é onipresente, está em todo lugar. Veja que o corpo humano não pode estar em todo lugar. Então ele tinha o lado humano, mas tinha o lado divino, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, onde estiver, no Japão, no Brasil, nos Estados Unidos, na África, onde estiverem, eu estou no meio deles. Só Deus tem esse atributo, né, natural da onipresença. Então Jesus é Deus, né? E ele é absoluto, ele é soberano, ele é criador de todas as coisas. A Bíblia deixa claro tudo isso, né? Mostrando a humanidade e a divindade de Jesus. Agora, vem aí os ensinos heréticos, os movimentos da heresia, né? Contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, né? Nestorianismo, diz que diz que em Jesus havia 2 pessoas. Vai ser exatamente contra o que diz a palavra. O onofismo, né? Provém de 2 palavras, monos, único, e epis, natureza. Esse termo é genérico e passou a ser usado posteriormente para indicar os grupos que defendiam a doutrina de que Cristo possuía uma só natureza. É outra heresia. O quenoticismo. No século XIX, criou-se uma tentativa de se resolver o problema da encarnação entre as 2 naturezas. Então, eles diziam, Jesus teria se esvaziado da sua forma de Deus na encarnação, realizando uma troca da parte da sua natureza divina por características humanas. E aí vai de encontro à Bíblia. A segunda pessoa da Trindade abandonou seus atributos divinos de onisciência, onipotência. Então, o quenoticismo prega isso, que Jesus abriu mão, deixou de ser Deus, perdeu as características, os atributos, as suas qualidades, né, para ser homem. E aí vai de encontro à palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, ele diz, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem. Esse aniquilou-se é que Jesus abriu mão dos seus requisitos, né, da sua glória, do seu trono, deixou o céu para vir a este mundo. Mas não está dizendo que ele deixou de ser Deus. Em nenhum momento a Bíblia prova isso. Ele humanizou-se, mas na sua humanização, a sua divindade estava presente. Ele tanto era homem, como ele era Deus. O que não é a dupla natureza de Jesus. A união entre as 2 naturezas não é comparável ao relacionamento no casamento. Isto porque, ainda que o casal se torne um, a mulher e o homem possuem suas personalidades distintas. Cristo possui apenas uma personalidade. As naturezas não são unidas pelo tipo de laço que une os crentes em Cristo. Não. Cristo, né? É o nosso Cristo, e nós somos seres humanos que estamos unidos a Cristo. Então, há possibilidade sim das 2 naturezas habitarem em Cristo, como humano, mas também como divino. As 2 naturezas não foram combinadas em uma única natureza, não. Né? Esse ponto é o monoficismo que diz isso, que Jesus era só uma natureza. Nós não podemos crer, nós temos que continuar dizendo que a natureza divina de Cristo não foi gradativa, conforme a defesa dos dornelistas, né?
O Logos não substitui a alma e o Espírito de Cristo, como afirmavam os apolinaristas, defensores de Apolinário, né? Projetaram uma cristologia herética no século IV, tá certo? Agora, o que é a dupla natureza de Jesus? Cristo fala uniformemente de si mesmo e fala dele como uma só pessoa, né? Olha lá, não há nenhum intercâmbio de eu e tu entre as naturezas divina e humana de Jesus. João 17, 23, olha aí o que diz a palavra, Evangelho de São João, Evangelho de Jesus Cristo segundo João 17 e 23, olha o que a palavra vai trazer para nós, mostrando que não há diferença, né, na forma da fala, e eu neles e tu em mim. Eu neles e tu em mim. Jesus falando sobre Deus. Eu neles, na igreja, nos crentes. E tu em mim, Deus. Né? Para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então veja bem, o próprio Jesus ele não distingue, né, essa questão do eu e tu. Deus e Jesus, não. Eu neles. Então Jesus habitando com a igreja e tu em mim, Deus habitando na sua pessoa. Então está clara aí, né, essa questão de que Cristo fala uniformemente de si mesmo, falando da sua humanidade e da sua divindade. Isso é a dupla natureza de Jesus, né? Os atributos, os poderes de ambas as naturezas são aplicáveis a Cristo. Os atributos, né, da divindade estão em Cristo, né? Reciprocamente, as obras, a dignidade de Cristo são aplicáveis a quaisquer das naturezas, de modo inexplicável, não se sabe como, mas está unido em Cristo, né? Está unido em Cristo. As constantes representações da Bíblia sobre o infinito valor da expiação de Cristo, da união da raça humana com Deus, está tudo assegurado em Cristo, né? Não são inteligíveis quanto a Cristo, é considerado não como um homem de Deus, mas como um Deus-homem, né? Quando se mostra das características de Cristo, nós não apresentamos apenas ele como um homem de Deus, não, mas o Deus homem, Deus que se fez homem, Deus que se humanizou para estar entre nós. Jesus uniu na sua pessoa as duas naturezas perfeitas. Essa é que é a doutrina bíblica. Jesus uniu na sua pessoa as duas naturezas perfeitas, natureza humana e natureza divina. A união das duas naturezas existe, né? Existe. Pela concepção sobrenatural de Maria, Jesus herdou o trono de seu pai, né? Pela operação do Espírito Santo, né? Veio com a natureza do Pai, glória a Deus. Mas a natureza divina, né, em suas características, de Maria ele recebeu a natureza humana, né? Pelo Espírito Santo, a natureza divina. E por Maria, que foi gerada em Maria, a natureza humana nasceu como homem. As suas naturezas divina e humana se uniram na constituição de uma só pessoa de modo perfeito. Nasceu como homem, mas foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Mas, queridos, eu insisto em dizer, para que você creia nisso, é preciso que você abra seu coração para o Espírito Santo lhe revelar, para você crer na palavra de Deus como ela é. Tá certo? Então isso é maravilhoso, a humanização, a sua natureza humana, não é? A sua natureza divina, para a gente entender isso só com a ajuda do Espírito Santo de Deus. As duas naturezas em uma só personalidade. É preciso a ajuda de Deus, a ajuda do Espírito Santo. As duas naturezas operavam simultaneamente e separadamente, não é? Então a gente vê, né, a presença da humanidade e vê a presença da humanidade de Jesus, né? As duas naturezas na declaração do credo de Calcedônia, ensinamos que se deve confessar que nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo e o único Filho, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Está no credo. Então, mas para que creiamos nisso, é necessário uma revelação do Espírito Santo
de Deus. A doutrina das duas naturezas de Jesus é um dos pilares da cristologia. É para quem crê em Cristo, na doutrina de Cristo. Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, possuindo duas naturezas distintas, divina e humana, unidas em Cristo. Então, amados, que Deus possa lhe abençoar, que possamos compreender essas verdades da palavra de Deus. Essa compreensão é essencial para quem quer entender a palavra do Senhor, crer em Cristo como verdadeiro homem e como verdadeiro Deus. É exatamente o que o apóstolo Paulo coloca para nós aqui na carta aos Romanos, capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes haviam prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, com letra maiúscula, acerca de seu filho, falando da divindade de Jesus, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Aí já vem a humanização de Jesus, declarado filho de Deus em poder, filho com letra maiúscula, falando da sua divindade, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus te ajude a compreender essas coisas, para que possamos cada dia amar mais a palavra de Deus e entender que em Jesus nós encontramos resposta para as nossas indagações e somente Ele podia efetuar a nossa salvação, morrendo por nós na cruz do Calvário. Deus te abençoe, que o Espírito Santo faça você compreender essas verdades e crer em Jesus para a salvação da sua alma. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai bendito, te louvamos por tua palavra que nos faz entender e compreender essas verdades. Ajuda-nos, ó Pai. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, para os nossos ouvintes, para os professores, para os alunos, para aqueles que querem compreender a tua palavra. Ajuda em tudo, pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Meu querido ouvinte, Deus te abençoe, Deus te guarde, fique na paz do Senhor e lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Olhe pra mim, tudo que sou e o que almejo ser, a quem eu devo tudo a ti. A Deus, cantem conosco, seja glória, cantem. A Deus, seja glória. A Deus, seja glória por tudo que fez por nós. Com seu sangue, aleluia, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém.
para ti. Sua vontade obedecer. Aqui, ó. E se o aplauso, as ovações, parabéns eu receber do Calvário, irei me gloriar com seu sangue. Aleluia! Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. Por isso, a Deus seja a glória para sempre. Amém. God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for all the things He has done with His blood. He has saved me, with His power. He has raised me. To God be the glory for all the things He has done. Quero viver para ti. Sua vontade eu quero e preciso obedecer. E se um aplauso eu receber